Olá, eu sou o Asa, sejam bem-vindos à Opção Geek e hoje eu quero fazer um quadro aqui de crítica, né, de opinião. Eu já fiz aqui com séries, filmes, etc. Já falei, né, minha opinião sobre outras coisas aqui no canal, mas agora eu quero meio que fazer um quadro mesmo e colocar essa opinião nesse novo formato que eu tô fazendo, né. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, é um vale crítica, vamos dizer assim, né, é sobre o Eternauta. Tem alguma coisa aqui. Onde eu vi uma notícia, cara, sobre o Eternauta. Eu não conhecia o Eternauta, não fazia ideia do que era. Eu só vi que a Netflix ia trazer uma produção baseada ali na história do Eternauta, ia trazer uma adaptação que seria impossível. Então, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Quando eu vi, eu fiquei sabendo sobre o Eternauta. Seria essa forma, será que é impossível fazer uma adaptação dessa história? E eu não conhecia a história, não conhecia nada. E antes de assistir, eu não pesquisei nada. Também eu fui simplesmente ali, vamos ver o que é. Pela adaptação, né? Eu não vi nada ali sobre a produção em si. Envie uma ova, caralho. Salvo pelo merda, Mas ainda dá pra salvo. Parem, quietos. O quê? Escutem. E antes de eu contar a minha experiência, tá? Eu quero falar sobre a história. Qual que é a história do Eternauta, a sinopse, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Em uma noite, o Juan e seus amigos se reúnem ali na casa de um deles para poder jogar baralho, jogar conversa fora. Então, essa é uma premissa bem de boa, os amigos estão reunidos, inclusive tem um cunhado de um cara lá que o grupo não conhece, mas beleza, ele foi lá também. Então, o grupo tá reunido na casa de um deles para jogar um baralhozinho, né? E de repente as luzes se apagam, a energia se apaga, tudo cai. O celular não funciona, só de ninguém mais funciona, então a tecnologia se foi, né, cara? E aí eles percebem que do lado de fora, o que tava uma noite quente, né, uma noite normal assim, eles percebem que agora está nevando, né? E mais estranho do que isso, eles percebem, eles vão olhar pra fora e vão ver o que tá acontecendo, porque eles escutam um barulho, né? Aqui na série, se não me engano, é a mulher lá do rapaz que grita, né? A esposa dele. E aí eles vão ver o que aconteceu e eles percebem que tá nevando e as pessoas lá fora estão mortas, né, cara? Ela até fala que um cara lá, ele tava andando normal, ela viu pela janela que de repente ele simplesmente caiu no chão, duro, e não tá se mexendo. E eles vê também um carro batendo ali. E aí eles falam, pô, cara, o que tá acontecendo? Tem algo muito estranho. Então eles começam a ligar os pontos assim e falam, pô, essa neve não é normal. Tem algo estranho acontecendo com ela. Conforme o tempo vai passando, eles percebem, eles descobrem, eles têm certeza de que a neve, ela é responsável pela morte instantânea das pessoas. Quem tocar na neve vai pro beleléu. E basicamente esse é o primeiro... Cara, é a primeira coisa que acontece na série assim, de forma geral, né? Que te chama a atenção, que te prende. Caramba, um grupo vai ter que sobreviver a essa neve. E aí você acha que isso é só isso. Não, o bagulho fica mais difícil ainda, as coisas ficam mais complicadas ainda. Porque conforme o tempo vai passando, as coisas estão mudando. Tem outras coisas acontecendo, né, cara? Tem outros desafios, outros problemas que são bem maiores do que a neve em si, né, cara? Inclusive, aliada à neve, esses problemas também estão lá acontecendo. São problemas que eu não vou falar aqui para não dar spoilers, mas são coisas que entram na ficção, entram no mundo da ficção, beleza? A gente tem um cenário pós-apocalíptico, né? Onde os personagens não sabem se eles estão sozinhos nessa ou não estão. Eles estão fora sem internet, estão sem comunicação com o mundo exterior. Eles estão ali, cara, nos tempos antigos, né? Dependendo dali da irmandade, deles se juntarem, né, cara? Isso é uma história, é uma ideia bem legal, tá? Isso já me prende de atenção, já me chama a atenção pra caramba, né? A minha filha tá em algum lugar. E eu não vou parar até encontrá-la. Alguma coisa tá acontecendo com o mundo. Tem alguma coisa aqui. Basicamente, agora eu quero contar um pouco da minha experiência assistindo essa série. Eu assisti ela sem saber de nada. Eu fui atrás, eu vi que ia lançar, eu sabia que é de ficção, vamos ver qual é, né? A ideia do personagem usando uma máscara no meio da neve e tudo mais me chamou atenção. Eu nem sabia que a neve era uma causadora a causadora do arrasta da galera, né? Então, quando eu vi isso na série, eu falei, nossa, isso é interessante. E a princípio, tá? Eu assisti a série em espanhol, com legenda em espanhol, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu fiz esse teste, eu falei, pô, eu vou assistir a série em espanhol com legenda em espanhol e vamos ver se o meu espanhol tá funcionando. Se eu pelo menos entendo o que tá acontecendo, né? Então eu me testei nesse quesito
E eu achei estranho quando eu vi que tava ali falando espanhol latino-americano, né? E aí eu fiquei tipo, será que os caras erraram no espanhol? Mas tudo bem, né? Porque eu não sabia que se passava em Buenos Aires, né, mano? Se passava na Argentina. Eu não sabia que era uma produção argentina, eu não sabia que a história era argentina, como eu falei. Eu não sabia de nada. Eu assisti o negócio sem saber de nada. E aí, quando eu falei, pô, eu acho que deve ser uma coisa da Espanha, né? Tem os cenários ali e tudo mais, tá bem interessante. Os caras estão falando espanhol, deve ser da Espanha. E eu até pensei, pô, muito doido, né? Os caras lançaram a série e a série tem esse apagão, né? Já mostra o apagão na primeira cena também, né? Isso é uma coisa que acontece com outros personagens, né? E acontece também esse apagão. É uma das discussões que aconteceu também em relação às pessoas que estão na cidade protestando e tudo mais, sobre várias questões que esse apagão trouxe antes de cair a neve, tá? Vale lembrar isso. Então, eu falei, pô, cara, os caras lá da Espanha, né, lançaram essa série, teve apagão, será que era marketing? Caramba, né, mano, olha que doideira. Eu não fazia ideia que era da Argentina, né, eu não sabia. Eu só tinha colocado lá pra assistir e vambora. Depois que eu fui percebendo que era da Argentina, conforme as coisas vão acontecendo na série, você vai percebendo o ambiente, você vai vendo referências, você fala, oh, isso aqui é da Argentina, rapaz. É dos amigos aqui do lado, cara, olha que legal. Então, é isso, eu já esperava uma série de baixo orçamento, que eu sabia que ela não era uma das produções principais da Netflix, uma série que vai ganhar dinheiro pra caramba, e que seria AAA, vamos dizer assim, né, de série. E sabendo que é da Argentina, eu até imaginei até um orçamento até menor. Mas, cara, eu me surpreendi pelas locações, tá? Eu vou falar dos pontos positivos depois, e isso já é uma das coisas que entra aí, tá? Tem os pontos negativos, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. A minha experiência com essa série foi basicamente isso. Eu fui descobrir a série, fui descobrir o que acontece, fui descobrir a história. E ela me surpreendeu, me prendeu legal. Eu não sei qual que é a dublagem em BR aqui na série, porque eu assisti ela totalmente em espanhol, inclusive com legendas em espanhol, tá? E como eu falei, foi a primeira vez que eu assisti uma série dessa forma. E a minha experiência nesse quesito foi bem interessante, né? Porque você vai aprendendo um pouco de línguas e você vai testando, né, essa outra linguagem também, você vai conhecendo o idioma, né? E agora seria um ótimo momento para colocar um patrocinador de escola de línguas, né, cara? Seria legal. Me deixa passar, por favor. Primeiro mostra a máscara. É com isso que você vai se defender? Essa série, ela tem alguns pontos fracos, tá? O primeiro que eu vou citar aqui é a ação dela. Só que, vou deixar bem claro isso, tá? Os momentos de ação, eles não são ações que a gente vai falar, pô, cara, tipo, comparar com John Wick ou outras coisas de guerra, assim, que o pessoal já sabe fazer bem, né? Aqui é algo bem mais simples, o personagem é mais velho também, né? Então o personagem principal, que é o principal guerreiro da série, o cara que se vira ali no armamento, ele é um cara mais simples, né? O combate é mais simples, tá? Eu acho que eu falei errado anteriormente, mas enfim, o combate ali, a ação é um pouco mais simples, porém fica mais realista de certa forma. A gente vê que os personagens que estão na trama, assim, a grande parte ali, são pessoas civis, né? São pessoas normais, vamos dizer assim, e eles não têm costume de lidar com armas, ou pessoas mais velhas, né? Então acaba tendo a ação acaba sendo meio truncada. E tem momentos que essa ação mais simples ela funciona muito bem, você nem fica reparando, você não percebe muito, você não bota muito defeito, mas tem alguns momentos mais pra frente na série onde você fala, olha, isso aqui tá meio, né, meio esquisito, isso aqui já bota, né, mano, quem conhece, né, do cenário, quem gosta dessas coisas sobre guerra, armamentos, combate, defesa pessoal e tudo mais, e vai acabar percebendo ali umas coisas que, né, não fica tão realista, tão interessante. Mesmo por uma pessoa treinada, uma pessoa que tem um certo conhecimento, né, na área ali do combate, que é o personagem que a gente tá falando. Mas enfim, a ação não é grande coisa, mas ela funciona, se sustenta, pro que ela precisa, porque a série precisa, ela funciona. E o grande trunfo dela é que são poucos momentos, né, e momentos assim que nem sempre que acontece, mas o grande trunfo dessa série é o suspense e é o ambiente, né, cara? Todo esse negócio de mistério, todo esse mistério, né, cara, da série, que é interessante, como que as pessoas vão lidar. Tem muito... Essa série fala muito sobre como que as pessoas lidam umas com as outras, né? Se elas formam sociedades ou se elas formam seus grupinhos e aí começam a ter que lutar com as pessoas, né? Outros grupos menores para sobreviver e tudo mais. É uma das coisas que passa nessa série aqui, que a gente já viu em outras, né, de sobrevivência e tudo mais. E é muito bem feito aqui, é bem interessante. Então, pessoas que você conhece pode virar o seu adversário, né, o seu inimigo. Então, como que as coisas ficam escassas, quais são os grandes problemas, enfim.
Obviamente, até agora eu não falei que isso aqui é uma adaptação dos quadrinhos. E eu tenho que colocar no ponto positivo de que é uma ótima adaptação de quadrinhos, mesmo eu não tendo lido os quadrinhos, tá? Eu tô pegando referência de outras pessoas que falaram. Eu não li os quadrinhos, eu não posso falar por mim mesmo se é realmente uma adaptação muito boa, mas pelo que eu entendi, que eu conheci da história, o contexto moderno aqui funcionou muito bem, encaixou direito ali na proposta que eu ouvi falar sobre a história, né? Então quando eu fui pesquisar depois sobre a história ali do Eternauta, cara, funcionou muito bem e eu gostei bastante, tá? E olha, eu queria falar mais pontos negativos, mas eu acho que eu não lembro, cara. Talvez eu lembre no meio do caminho algum, mas, cara, eu acho que é isso, né? E agora pontos positivos, eu tenho um monte pra falar. A ambientação que eu falei, que eu achava que ia ser capada, porque orçamentos e tudo mais, cara, os caras mostram muitas partes da cidade, né? E, inclusive, essa série sendo da Netflix, na verdade foi comprada, né? Foi encomendada, se não me engano. Ela foi feita pela KS Filmes, que é uma produtora de filmes da Argentina. Então, com certeza os caras já têm bastante prática de como fazer as coisas por lá, né? Ah, verdade, eu lembrei de um ponto negativo. No começo da série, eu achei a fotografia, o jogo de câmera meio esquisito, né? Tem um começo da série, as meninas estão no barco lá e tudo mais, e eu não achei essa cena muito legal, cara. Mas depois, quando vai pra parte, né, da cidade, com os personagens lá, tudo flui muito bem. Aí eu não tive uma reclamação. Eu achei esquisito os primeiros, sei lá, 2 minutos, 1 minuto da série. Depois, tudo funciona bonitinho, cara, que é muito legal. Então não tem como colocar um ponto negativo. E aí, cara, eu também falando de orçamento, eu também vou falar da animação, da CGI da série, que é muito bem feito, né? Obviamente, não é uma coisa tão realista, super tipo, nossa, cara, você não tem nem como você perceber que isso aqui é CGI, mas, obviamente, não chega nesse nível, né? Mas, cara, sabe o Godzilla que os caras fizeram? E, tipo assim, sem dinheiro nenhum, os caras fizeram um Godzilla muito realista. Aqui os caras chegam bem perto disso, né? Então os caras foram muito competentes em fazer o CGI e as coisas funcionarem aqui, né, cara? E sem medo de mostrar lá as coisas que acontecem com o CGI, que eu não quero mostrar aqui, nem sei se tem no trailer, depois eu vou pesquisar o trailer lá, porque eu não tinha assistido. Verdade, na minha experiência, eu não assisti trailer, tá? Eu simplesmente sabia que a série ia lançar, sabia que era de ficção, a adaptação de alguma história, que eu nem sabia que era uma história grande, famosa, tudo mais. Eu nunca tinha ouvido falar do Eternauta e eu fui assistir. Então também não tinha visto o trailer, tá? Tudo que eu assisti lá foi novidade. E depois eu vou ter que colocar o trailer aqui pra vocês verem alguma cena, alguma coisa do tipo, tá? Não sobrou ninguém, vamos! Esse é um chamado a todos os sobreviventes. Vocês não estão sozinhos. Juntos somos fortes. Então a gente tem atuações muito boas também. Outra coisa que é importante comentar, temos atuações muito boas aqui com pontos positivos, tá? E obviamente são atuações muito mais na falácia, né? Com os personagens se conhecendo e conversando e entrando em conflitos ali sobre sobrevivência, né? E em geral aqui o grupo principal, ele é muito bom nessa parte, não vi problema. E eu também gostei muito da ambientação, como que é mostrado os cenários, os locais que eles vão, né? E todas as coisas em volta funcionam muito bem, cara. Isso aqui é bem legal. E obviamente, o que mantém você preso na série é os mistérios e as coisas que vão acontecendo, você tentando entender, né? E esse sentimento de ser bem realista. Isso que eu achei bem legal, porque, como eu falei, o combate, ele não é bem feito, né? É esquisito, assim, tem algumas cenas meio esquisitas de combate. Mas são pouquíssimos momentos, vamos dizer assim, né? Que a grande parte, assim, eles estão sobrevivendo e você consegue justificar a ação que tem naquilo ali, funciona, tá? Então, cara, eu só vejo pontos positivos aqui. Eu gostei bastante dessa série, ela foi bem divertida de assistir. Recomendo ali pra quem gosta de ficção, quem gosta de mundos distópicos, né? Distópicos não, errei essa palavra, tá? É mundo pós-apocalíptico. Tá? Distópico seria se sobrevivessem ali com as coisas tudo estranhas e escritas, né? Então é um mundo pós-apocalíptico, deixar isso bem claro. E enfim, basicamente tem esse fim do mundo e você não sabe se é só ali, se é só na Argentina, se é só no bairro deles, ou se no mundo todo tá acontecendo a mesma coisa, tudo mais. A cada episódio aqui, basicamente, 1 ou 2 episódios aqui, você tem uma coisa nova na série e você fala, putz grila, mano, e agora, né? Isso é bem legal, tá? Então é isso, eu acho que como vale crítica aqui, né? Eu vou falando de peito aberto aqui e obviamente não foi roteirizado esse vídeo,
Acho que muitos de vocês devem ter percebido isso, que eu tô gostando de fazer esse vídeo, que eu quero falar, né, com a minha opinião aqui, sem ficar muito preso em um roteiro. Obviamente eu gosto de fazer roteiro, mas eu tô tentando produzir mais, então dessa forma fica mais fluido e eu consigo fazer mais coisa, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu gostei muito, eu recomendo muito. Então, pra quem gosta disso, desse tipo de série, eu gostei, tá? E eu não posso te recomendar a dublagem BR porque eu não assisti em BR, tá? Então, não sei se a dublagem tá boa. Você que gosta de assistir dublado vai ter que, né, descobrir por si só. Mas, como eu assisti em espanhol, posso dizer que em espanhol tá bom, né? A atuação dos personagens, dos atores tão boa, então tá funcionando. E é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa um gostei, se inscreve no canal pra gente bater a metinha e acompanhar os próximos vídeos também, porque além das notícias que eu tô trazendo, como vocês podem ver aqui, eu também dou opinião, como nesse vídeo aqui falando sobre uma série que é bem interessante, né? E também falando sobre outras coisas, como videogame, tá? Então, é um canal geek, é um canal nerd, né? A gente fala sobre várias coisas. Então é isso, tá? Eu sou o Asa, esse é o Opção Geek, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que tenha gostado, e eu vejo você no próximo vídeo. Eu tenho que melhorar essas finalizações de vídeo. Falou, até mais.